E contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu. Olha que coisa triste. Ficou doente no final da sua história, ficou enfermo, ficou com uma enfermidade. Em vez de buscar ao Senhor a cura, consultou os médicos e morreu. O problema não era consultar os médicos, porque eu também consulto os médicos. Você também. O problema não é consultar a ciência. O problema não é você usufruir do conhecimento que Deus deu ao homem. O problema é quando você deixa de confiar em Deus para confiar nos homens. O problema é o que Asa fez. Ele deixou de buscar o Senhor para confiar nas coisas da terra. Quebrou a aliança dele com Deus. O que adiantou começar bem e terminar mal? Aí eu digo para você que o mais importante nessa vida não é você começar bem. O mais importante nessa vida é você terminar bem. Tem gente que começa mal, uma vida terrível, de desgraça, mas termina bem. O ladrão da cruz, por exemplo, ele começou mal, mas no final, quando ele estava para morrer, encontrou Jesus na cruz e terminou bem. Porque Jesus disse para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. O que é importante não é a forma como você começa, mas sim a maneira como você termina. Você quer outra base para isso? A Bíblia diz assim, ó, ser fiel até a morte, para que no final, ou seja, todo galardão é no final, todo resultado é no final. O final ele pode comprometer o processo. Então, mais importante do que a maneira como você começa é a forma como você termina. Não se perca nessa vida. Não deixa com que as coisas que você está passando venham tirar a essência dentro de você. Você pode ter começado muito bem na obra, você pode ter começado orando, buscando, lendo Bíblia, se consagrando, mas se você terminar longe do propósito, o final ele vai comprometer todo o processo que você iniciou com Deus. Então procura terminar bem e não terminar mal. Isso é tão importante que a Bíblia traz para nós o sentimento de viver bem até o final no arrebatamento. Você vê por que a Bíblia não fala o dia e a hora que Jesus vai voltar para buscar a igreja? Porque se Jesus falasse a hora que ele ia voltar para buscar a igreja, você ia caminhar no pecado até o dia que Deus resolvesse voltar. Mas como ele não fala, qual é o sentimento que a Bíblia quer me trazer? Eu ficar preparado para o momento do arrebatamento. Eu ficar com a expectativa que a qualquer momento ele vai voltar. Para quê? Para que as minhas obras hoje sejam melhores do que as obras ontem. Eu tenho que ficar vivendo em um processo de mudança, de melhora, de transformação. Ontem eu fui ruim, hoje eu tenho que ser um pouco melhor do que ontem. Amanhã, vice-versa, melhorando. Porque mais importante que a maneira como você começa é a forma como você termina. Deus te abençoe, fica na paz.